Bom, turma, continuando, nós estávamos falando sobre as características dos direitos da personalidade. Falei que eu ia abordar com vocês as principais características, obviamente não todas, é um rol extenso, mas as principais características dos direitos da personalidade. Já falei sobre a característica da generalidade, já falei sobre a característica da extrapatrimonialidade. Além disso, os direitos da personalidade são considerados absolutos. Por que absolutos? Porque eles são considerados como oponíveis erga omnes. Ou seja, a pessoa dotada de direitos da personalidade pode impor o respeito a esses seus direitos da personalidade a toda a coletividade. E toda a coletividade tem o dever de respeitar o direito da personalidade da pessoa humana. Então, a pessoa pode impor a toda a coletividade o respeito a esse direito da personalidade. Por isso que a gente diz que ele é oponível erga omnes. Você vai opor a qualquer pessoa e todas as pessoas têm a obrigação de respeitar os seus direitos da personalidade. Eles são também considerados inalienáveis. O titular dos direitos da personalidade não pode deles dispor. A pessoa não pode alienar os seus direitos da personalidade. Eles também são, já que inalienáveis, impenhoráveis. São considerados inalienáveis e impenhoráveis. Direitos que você não pode dispor assim, alienando ou penhorando. Os direitos da personalidade são irrenunciáveis e indisponíveis em qualquer situação? Eles são irrenunciáveis sempre e indisponíveis? Olha o que diz o artigo 11 do Código Civil. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Então, intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Olha como o legislador aqui foi radical. Se a gente interpretar isso aqui ao pé da letra, de forma literal e absoluta, várias situações consideradas socialmente aceitáveis e normais na nossa sociedade seriam consideradas o quê? Ilícitas, atos ilícitos. Atos não protegidos pelo ordenamento. Se eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, e se o seu exercício, o exercício dos direitos da personalidade, não puder, em situação nenhuma, sofrer limitação voluntária, a gente não admitiria nem, por exemplo, um programa tipo Big Brother Brasil. Porque lá no Big Brother, de alguma forma, o titular da privacidade, o titular do direito à privacidade, ou seja, os participantes, de alguma forma, eles estão dispondo, ainda que parcialmente, ainda que temporariamente, e ainda que de forma não integral, de forma limitada, eles estão dispondo de alguma forma dessa sua privacidade. Concorda comigo? Sim. A pessoa está de alguma forma renunciando temporariamente a uma parte limitada da sua privacidade por conta própria, porque entende que aquilo vai de alguma forma realizar a sua felicidade. A pessoa dispõe de um aspecto da sua personalidade temporariamente, de forma limitada, porque entende que aquilo ali, de alguma forma, vai realizar a sua própria felicidade. Então, eu posso dizer que os direitos são sempre indisponíveis, sempre irrenunciáveis. A doutrina contemporânea tem afirmado que a irrenunciabilidade e a disponibilidade e a indisponibilidade estão muito mais na esfera de autodeterminação. A gente fala hoje em disponibilidade moderada. Disponibilidade moderada. O que não se admite no que tange a direitos da personalidade seria uma renúncia definitiva, irrestrita, geral e permanente. O que não se admite é uma renúncia geral, permanente, definitiva e irrestrita a direitos da personalidade. Porém, em algumas situações, essa limitação voluntária ao exercício dos direitos da personalidade seria, sim, socialmente admitida. Na primeira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o enunciado 4. O enunciado 4 fala exatamente o seguinte, deixa eu ler para vocês.
o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente e nem geral. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer uma limitação voluntária, desde que não seja algo permanente e geral. Então, por exemplo, o Big Brother. Ali não há uma renúncia definitiva, permanente e geral. A pessoa está dispondo de forma moderada da sua privacidade, no seu interesse próprio, não no interesse alheio. Então, a gente busca sempre ver qual é a finalidade daquela limitação voluntária. Será que é realizar a felicidade? Será que é realizar a personalidade da própria pessoa que está, de alguma forma, limitando o exercício próprio dos seus direitos à personalidade? Se for, aquilo está no esquema, né, no espaço, melhor dizendo, na esfera, no esquema de autodeterminação. Na terceira jornada de direito civil, o tema voltou à tona e foi aprovado o enunciado 139. O enunciado 139 da terceira jornada fala o seguinte: os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé e aos bons costumes. Então, eles podem sim, em algumas hipóteses, sofrer limitação voluntária, ainda que sejam hipóteses não previstas em lei. Então, é possível sim que a pessoa decida, de forma circunstanciada, praticar alguns atos que acarretem limitação ao exercício, à proteção dispensada à sua própria personalidade. A própria exposição que a pessoa faz nas redes sociais, exposição de sua imagem, de sua privacidade, de alguma forma, ela está limitando, por interesse próprio, está limitando de alguma forma a proteção à sua privacidade, a proteção à sua imagem. Então, é possível sim que a própria pessoa decida de forma pontual e não irrestrita praticar alguns atos que acarretem essa limitação à proteção dispensada à sua personalidade. Os direitos da personalidade são também imprescritíveis. O que eu estou querendo dizer quando eu digo que os direitos da personalidade são imprescritíveis? Não há prazo para o exercício dos direitos da personalidade. E eles também não se extinguem pelo seu não uso. Você não tem um prazo de natureza prescricional ou decadencial para você exercer um direito da personalidade. Ele é seu. Você pode exercer ele durante toda a sua vida, até o momento da sua morte. Não há prazo para você exercer, para você buscar uma pretensão ali, visando o respeito ao seu direito à personalidade. Ele é imprescritível. Porém, cuidado para não confundir o fato de o exercício do direito ser imprescritível com a pretensão de reparação de um dano causado pela violação desse direito. Se alguém violou a sua imagem, se alguém violou a sua honra, se alguém violou o seu nome, surge para você uma pretensão. De quê? De reparação por esse dano experimentado. Essa pretensão, sim, deve ser exercida em um prazo de natureza prescricional. O seu direito à privacidade, o seu direito à imagem, vai existir sempre de forma imprescritível. Agora, se alguém violar algum aspecto da sua personalidade, e aí surge para você uma pretensão de reparação do dano, aí sim, essa pretensão de reparação do dano moral experimentado deve ser exercida dentro de um prazo de natureza prescricional, que é o prazo do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Olha lá, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Prescreve, parágrafo 3º, em 3 anos, inciso 5º, a pretensão de reparação civil. Então, alguém causou um dano moral a você tem um prazo prescricional de 3 anos para buscar a devida reparação. O que não se confunde com o fato de os direitos da personalidade em si serem considerados imprescritíveis. Porém, existe uma hipótese, uma única hipótese de previsão de imprescritibilidade de reparação de dano moral. Existe uma hipótese de imprescritibilidade de reparação por dano moral. Qual é? Essa é a hipótese prevista lá na súmula 647 do STJ. Imprescritibilidade da reparação decorrente
de tortura durante o regime militar. Alguém sofreu tortura durante o regime militar e, obviamente, isso causou um dano à dignidade da pessoa, lesão à dignidade da pessoa, isso é dano moral. Nessas hipóteses, o STJ entende que a pretensão para a reparação desse dano não prescreve. É uma hipótese de imprescritibilidade. Esse entendimento do STJ, que já é um entendimento antigo, foi consolidado na súmula 647 de 2021. Olha o que diz a súmula 647 do STJ. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então, são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais, não confunda aqui, cuidado, que aqui também é hipótese de imprescritibilidade para ação indenizatória de dano material também, além de dano moral, decorrente de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então, é uma hipótese aí de imprescritibilidade, entendimento consolidado ali pacífico do STJ. Inclusive, eu trouxe até uma decisão do STJ nesse sentido, já de 2007, então há muitos anos que o STJ vem decidindo nesse sentido da imprescritibilidade. A súmula só foi aprovada em 2021, mas é um entendimento já antigo do STJ. Olha lá. A violação aos direitos humanos ou direitos fundamentais da pessoa humana, como só ser a proteção da sua dignidade, lesada pela tortura e prisão por delito de opinião durante o regime militar de exceção, enseja ação de reparação ex delito imprescritível e ostenta amparo constitucional no artigo 8º, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Consequentariamente, não há falar em prescrição da pretensão de se implementar um dos pilares da República, máxime porque a Constituição não estipulou lapso prescricional ao direito de agir correspondente ao direito inalienável à dignidade. Então, é um entendimento já antigo do STJ a respeito da imprescritibilidade da reparação por dano moral quando decorre ali desses atos de tortura durante o regime militar. Bom, agora então, nós vamos tratar especificamente de alguns aspectos da dignidade, de alguns atributos da dignidade humana, ou seja, de alguns direitos da personalidade. Eu vou tratar de alguns direitos da personalidade, não de todos. Como eu falei para vocês lá no começo, o rol não é taxativo, o rol do Código Civil é meramente exemplificativo. A cada dia, a doutrina e a jurisprudência vêm reconhecendo novos aspectos da personalidade como merecedores também de tutela, enquanto atributos da dignidade humana. Então, novos direitos da personalidade vêm sendo tutelados e reconhecidos dia a dia. Vou começar aqui pelo direito à integridade psicofísica, também conhecido como direito ao próprio corpo. Direito ao próprio corpo ou direito à integridade psicofísica. Bom, cuidado. O Código Civil trata do direito ao próprio corpo lá no artigo 13. Nós vamos ler daqui a pouco. Lá no artigo 13, o legislador fez uma abordagem restritiva e totalmente estrutural. Perdeu a oportunidade de trazer efetivamente uma tutela, uma proteção da pessoa contra invasões alheias ao próprio corpo, contra agressões alheias ao próprio corpo. E o legislador ali se limitou a coibir atos de disposição do corpo pelo próprio titular. Lá no artigo 13, o legislador só se preocupou em limitar, em proibir a pessoa de praticar atos de disposição do próprio corpo. E não se preocupou com invasões alheias ao corpo da pessoa, com intromissões alheias ao corpo da pessoa. Fez uma abordagem puramente restritiva e estrutural. E a redação do artigo 13 é extremamente criticada pela doutrina. Não trata da interferência alheia no corpo, trata da disposição do próprio corpo pelo titular, trazendo ali limitações e proibições, com critérios puramente estruturais. O artigo 13 traz critérios puramente estruturais que não se coadunam hoje com a nossa realidade. Então vamos ler o artigo 13. Critérios totalmente insuficientes.
mas infelizmente nós temos que ler, porque muitas vezes em provas objetivas o legislador ainda cobra a redação literal desse artigo 13, que é bem criticada pela doutrina, mas prova de múltipla escolha, muitas vezes realmente o legislador quer saber se você conhece a redação literal do dispositivo. Então nós vamos ler agora o artigo 13, olha lá. Está dentro desse capítulo dos direitos à personalidade também. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O que está falando aqui o legislador? Se não for uma hipótese de exigência médica, se não tem uma exigência do médico, você não pode praticar nenhum ato de disposição do seu corpo se aquilo importar em diminuição permanente da sua integridade física ou se aquilo contrariar os bons costumes. Qual é o problema aqui dessa redação do artigo 13? O que seriam bons costumes? Uma pessoa furar a orelha agride os bons costumes? A princípio, não. Uma pessoa querer colocar uma prótese de silicone nos seios contraria os bons costumes? A princípio, não. Uma pessoa querer fazer modificações no corpo para ficar com uma aparência de um lagarto contraria os bons costumes? Aí, talvez. Ficar com a aparência de um lagarto? Que história é essa, professora? Isso é real? Joga aí no Google que você vai conhecer o Eric Sprague. O Eric Sprague é um homem que tinha um desejo forte, uma vontade forte de ficar com a aparência de um lagarto. O que ele fez? Ele fez várias modificações no seu corpo por meio de tatuagens, por meio de aplicações de próteses de silicone, de bolhas de silicone no corpo, por meio de pinturas, tatuagem, o corpo inteiro dele é modificado. E ele fez uma modificação na língua, na estrutura da língua, para ficar efetivamente parecido com um lagarto. Isso implicou em alteração permanente da integridade física? Com certeza. Isso afeta os bons costumes? Para algumas pessoas, sim. Então, seria proibido esse ato. Ele não poderia ficar assim, parecendo um lagarto. O legislador proíbe. Será que é assim que a gente tem que encarar o direito ao próprio corpo? A doutrina contemporânea tem assinalado que o corpo deve atender às necessidades e à realização da felicidade da própria pessoa. O corpo é um instrumento para a realização da felicidade e da dignidade da própria pessoa. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com esses critérios do artigo 13, por quê? Porque muitas vezes, alguns atos que aparentemente seriam contrários aos bons costumes e alguns atos que afetem a integridade física da pessoa de forma definitiva, devem sim ser tutelados pelo ordenamento jurídico. Por quê? Porque aquilo só importa à própria pessoa. Aquilo tem a finalidade de realizar a felicidade, a personalidade e a dignidade da própria pessoa. De repente, esse rapaz ficou mais feliz, se sentiu mais realizado na sua personalidade, tendo a aparência de um homem lagarto. E tá tudo bem. Isso não deveria ser considerado um ato ilícito, porque, de alguma forma, afeta ali a sua integridade física de forma permanente. Então, a doutrina contemporânea tem assinalado que o direito ao corpo tem que ser interpretado a partir de critérios funcionais, ligados à finalidade do ato. Qual é a finalidade daquele ato? É realizar a própria pessoa, a felicidade, a dignidade da própria pessoa, ou não? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Duas situações. Primeira situação. Um médico, visando monitorar a saúde de um paciente, introduz um chip no corpo desse paciente. É uma hipótese de interferência alheia no corpo da pessoa. Mas essa interferência alheia no corpo da pessoa serve como forma de tutelar a saúde, a vida e proteger a própria pessoa que teve seu corpo invadido ou terceiros? Não, visa tutelar a saúde desse paciente. Então, a finalidade daquele ato, qual é? Proteger a saúde e a vida daquele que teve o corpo invadido. Invadido entre aspas. Primeira situação é essa. Segunda situação. Um empregador chama todos os seus empregados e introduz um chip em todos os empregados, visando monitorar o horário de entrada e saída no trabalho. Então, para garantir que os empregados vão chegar no horário e vão sair no horário, o empregador quer introduzir chips
no corpo desses empregados para controlar o horário de entrada e saída. Essa interferência alheia no corpo é feita no interesse da própria pessoa que vai ter o corpo invadido? Não. Vai ser feita no interesse do empregador, de terceiro. Então, nesse caso, a partir desse critério funcional ligado à finalidade do ato, vamos entender que aqui é uma hipótese de ato ilícito, não tutelado, não protegido pelo ordenamento. Mas na primeira hipótese, como aquilo é feito para proteger a saúde, a dignidade, a personalidade da própria pessoa, vamos entender que aquilo é um ato lícito. Então, quando eu falo em critério funcional, eu vou verificar qual é a finalidade. Aquilo interessa a quem? Essa hipótese do homem lagarto, por exemplo, interessa a quem? A própria pessoa? Sim. Tem algum prejuízo para terceiros? Não. Então, a princípio, esse ato deveria sim ser considerado lícito. Ainda falando de direito ao próprio corpo, olha o que diz o artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então, é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então, aqui o legislador está trazendo uma hipótese de disposição gratuita do próprio corpo. Bom, a lei de transplantes é a lei 9.434. Deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho. A lei de transplantes é a lei 9.434. E aí, essa lei, lá no artigo 4º, trata de doação pós-mortem de órgãos e tecidos. Quero que vocês interpretem comigo o que diz o artigo 4º e vamos tentar conciliar com o que diz o artigo 14 do Código Civil, que diz que a própria pessoa pode dispor do seu corpo para fins científicos ou altruísticos para momento posterior à sua morte. Agora vamos ler o artigo 4º da lei. Lei 9.434, que é a lei de transplantes. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau, inclusive, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Então, aqui, a lei de transplantes, no artigo 4º, diz que essa retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo, essa doação de partes do corpo ou do corpo como um todo, em momento posterior à morte da pessoa, depende sempre de autorização do cônjuge ou parente maior de idade, quando for para fins de transplantes ou outra finalidade terapêutica. Então, dependeria de autorização da família. Pergunto eu a você, se uma pessoa morrer, deixando em vida uma manifestação de vontade, no sentido de ser doadora de órgãos, então eu quero, com fundamento no artigo 14, doar, disponibilizar o meu corpo para fins científicos, para fins de transplantes, enfim. Nesse caso, a pessoa deixou uma autorização para fins de transplantes. Quero ser doadora de órgãos. Deixou em vida. Nesse caso, há necessidade de autorização da família para que haja efetivamente o transplante pós-mortem? Porque a lei 9.434 diz que depende de autorização da família. Mas o artigo 14 do Código Civil diz que a própria pessoa pode manifestar sua vontade de dispor do seu corpo após a sua morte. Bom, o entendimento que vem prevalecendo é no sentido de que o artigo 14 ele vai se aplicar porque ele representa a manifestação de vontade da própria pessoa. Então, se a pessoa deixou em vida uma manifestação de vontade, no sentido de ser doadora de órgãos, é essa vontade que deve prevalecer. Então, quando a pessoa manifesta sua vontade nesse sentido, o artigo 14 deve prevalecer, então não há necessidade de autorização da família. Agora, se houve silêncio da pessoa no momento da morte, até a morte, se a pessoa nunca deixou em vida essa manifestação de vontade, no sentido de ser doadora de órgãos, aí sim a gente aplica o artigo 4º da lei de transplantes e diz que, no silêncio da pessoa, há necessidade sim de autorização
da família, do cônjuge, companheiro ou de algum parente para que haja esse transplante. Então, o artigo 14 se aplica se a pessoa deixou em vida a manifestação e a gente afasta a necessidade de autorização da família. E a Lei 9.434 se aplica na hipótese de silêncio da pessoa em vida. Aí sim, nesse caso, se a pessoa em vida não se manifestou, dependeria de uma autorização da família. Esse é o entendimento que vem prevalecendo. Bom, o que é criogenia? Já que eu estou falando de direito ao próprio corpo, o que é criogenia? Criogenia é a possibilidade de se manter o próprio corpo, cadáver, congelado por prazo indeterminado. A pessoa morreu, o corpo fica ali congelado, preservado por prazo indeterminado. É isso que nós chamamos de procedimento de criogenia. Havendo dúvida a respeito do destino a ser dado ao corpo de alguém após a morte, se vai ser cremado, se vai ser enterrado, se vai ser feito o procedimento de criogenia, o que a gente deve decidir a respeito do corpo da pessoa? O STJ tem um precedente, que eu vou ler aqui com vocês, no sentido de que nessas hipóteses deve-se sempre tentar respeitar qual teria sido a vontade da pessoa em vida. Então a gente tem que sempre tentar reconstituir a provável vontade da pessoa que já morreu e obedecer essa possível vontade da pessoa. Olha aqui, eu trouxe esse precedente de 2019 da STJ nesse sentido. Qual era a hipótese? Um pai que já tinha o corpo criopreservado, né, o corpo estava congelado, tinha duas filhas ali. Uma estava querendo descongelar o corpo do pai e enterrar, e a outra estava querendo manter o corpo do pai congelado. Havia dúvida a respeito do destino a ser dado a esse corpo. Olha o que decidiu o STJ. Discussão travada entre irmãs paternas acerca da destinação do corpo do genitor. Enquanto a recorrente afirma que o desejo de seu pai, manifestado em vida, era o de ser criopreservado, as recorridas sustentam que ele deve ser sepultado na forma tradicional, enterro. Criogenia, técnica de congelamento do corpo humano morto com o intuito de reanimação futura. A ausência de previsão legal sobre o procedimento da criogenia. Possibilidade de comprovação da vontade por qualquer meio de prova idôneo. Legitimidade dos familiares mais próximos a atuarem nos casos envolvendo a tutela dos direitos da personalidade do indivíduo pós-mortem. Caso concreto. Recorrente que conviveu e coabitou com seu genitor por mais de 30 anos, sendo a maior parte do tempo em cidade bem distante da que residem suas irmãs, além de possuir procuração pública lavrada por seu pai, outorgando-lhe amplos, gerais e restritos poderes. Circunstâncias fatais que permitem concluir que a sua manifestação é a que melhor traduz a real vontade do de cujos, corpo do genitor das partes, que já se encontra submetido ao procedimento de criogenia há quase 7 anos, situação jurídica consolidada no tempo, postulado da razoabilidade e observância. O que falou o STJ? Olha só, uma das filhas é aquela mais próxima do pai, conviveu com ele durante muitos anos. É muito provável que essa, que inclusive tinha uma procuração desse pai, saiba qual teria sido a vontade dele. As outras moravam em lugar distante, não tinham tanto contato com o pai. Então nós vamos tentar reconstituir a vontade desse pai, entendendo que a vontade dele está sendo traduzida na vontade dessa filha, que quer manter o corpo criopreservado. Então decidiu o STJ que deveria sim ser mantido o corpo criopreservado, como respeito à provável e possível vontade desse pai já falecido. Tem uma questão também que envolve o direito ao próprio corpo, que diz respeito à transfusão de sangue e pessoas que são ligadas à religião, que são testemunhas de Jeová. Por motivos religiosos, essas pessoas se negam, em algumas situações, a se submeterem à transfusão de sangue. Pessoa, por motivos religiosos, se nega a se submeter a procedimentos de transfusão de sangue. É possível que um médico possa obrigar uma pessoa que está com risco de vida a se submeter a esse procedimento de transfusão de sangue contra a própria vontade da pessoa para salvar a vida dessa pessoa? É possível? Então, na ponderação entre a liberdade de crença e o direito à vida, o que deve prevalecer? O hospital pode obrigar, impor a transfusão de sangue a uma pessoa que não quer se submeter a esse procedimento por motivos religiosos, por motivos de crença? O que vocês acham? Bom, na 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o enunciado 403, que representa hoje um entendimento já pacífico em sede de doutrina e jurisprudência, que diz o seguinte. Olha lá.
Enunciado 403. O direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados os seguintes critérios: capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente, manifestação de vontade livre, consciente e informada, e oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Então, a pessoa tem liberdade para decidir se quer ou não se submeter a esse procedimento por motivos de crença religiosa. É claro que essa manifestação de vontade só vale para a própria pessoa. Então, por exemplo, se a hipótese for de transfusão de sangue em uma criança que não tem condições de manifestar a sua vontade, não se admite, em doutrina e jurisprudência, não se admite que os pais decidam pela não transfusão, havendo risco de vida para a criança. Aí, nesse caso, sim, o médico, o hospital, pode recorrer ao Poder Judiciário e o juiz vai decidir se é a hipótese de salvar a vida daquela criança por meio da transfusão ou seria a hipótese de se obedecer à crença religiosa. Então, essa manifestação de vontade, a princípio, só vale em relação à própria pessoa. Você não pode decidir como representante de uma criança, de um adolescente, por exemplo. Outra situação também. O médico tem a obrigação de esclarecer para o paciente todas as possíveis consequências dessa escolha, para que ela possa manifestar a vontade de forma livre e informada e consciente, tendo o direito ali de decidir se quer ou não se submeter àquele procedimento.